Agora eu acho que vai. É a pegadinha da plataforma. Deixa eu ver quem é que está aqui acompanhando já a gente aqui. Tá o Carlos Eduardo. Agora sim, agora tem o som, né? Agora chegou para mim, eu estou com o retorno aqui para acompanhar, mas é bom o feedback de vocês. O feedback de vocês é bastante importante aqui. Tá o Márcio aí, meu irmão, minha cunhada Jaque, Carlos Eduardo, o Jardel, Elisângela, Bruno, Maiara, Betânia. Quanto tempo, Betânia? Seja bem-vinda, Betânia. Faz tempo aí que eu não vejo você nas minhas lives. Mas o áudio está chegando aí. O Jadiel passou a mensagem aqui, eu estava atrasado, mas está chegando o áudio aí. Eu acho que tem... Geralmente dá um atrasozinho na transmissão, como eu uso uma plataforma mais específica. Aí, como é streaming, então dá geralmente um delay de 15, 20 segundos. E aí, quando eu vou falar, eu tenho que escutar. Então, a gente não tem assessoria, né? Assessoria de imprensa para essas transmissões. O Jardel falou que está sem áudio. O Jardel, me confirma aí se continua sem áudio. Tá com áudio aí, Maiara? Tá certo. Então tá chegando o áudio. Eu acho que ficou atrasada aí a mensagem. Bem, pessoal, mais uma vez, aí eu mudei, né? Geralmente faço na quinta-feira à noite. Só que eu tô concorrendo com outras lives, né? Outras lives que eu acho que chama mais atenção do que uma simples conversa aqui que a gente vai ter. Né? Eu coloquei o tema dessa semana como a bandeira amarela, né? Mas não é a bandeira amarela da tarifa de energia, também não é a bandeira amarela da Fórmula 1, né? Quando tem vai ter uma paralisação, tem um acidente, então os carros ficam na bandeira amarela e no caso da conta da energia elétrica, a bandeira amarela representa um tarifário diferenciado, né? Um pouquinho mais caro, né? Do que a tarifa comum. Mas a bandeira amarela que eu escolhi para essa live de hoje fala justamente tem relação à quarentena, tem relação aos sinais, como a gente está focado conversando sobre portos, então ela representa, né, a sinalização de alguma informação. Ela tem alguma informação a prestar aquela bandeira amarela quando você vê essa bandeira no navio, como você também vê outros tipos de bandeiras que também tem alguns significados, que é o tema da próxima live. Então, eu já vou deixar pronta, né, a próxima live. Nós só não sei qual vai ser o dia, né, e o horário, mas a próxima live a gente vai entrar mais detalhes nas questões das bandeiras e suas sinalizações. Né? Então, antes da gente dar continuidade, né, aqui à transmissão, eu não estou conseguindo ter o retorno aqui da tela, mas deixa eu só ver aqui, tá. Então, antes disso, eu quero agradecer aí quem está aí dando uma força para a gente aí, está participando aqui da nossa transmissão. Agradeço mais ainda se puder compartilhar, chamar os seus amigos, seus colegas para virem participar. Né? A Betânia já está participando aqui, fazendo os comentários pertinentes que sempre ela faz, sempre me ajudou bastante aqui nas transmissões. Né? Devido à necessidade de sinalização e identificação das embarcações, o uso das bandeiras desenvolveu-se mais rapidamente no mar do que em terra. Exatamente, Betânia. Exatamente. Somente no período da colonização, né? Então sempre existia uma identificação, sempre existia alguma sinalização, né, que era uma forma de comunicação. Hoje a gente tem uma facilidade enorme, né? Hoje a gente tem a internet que nos deixa conectado com o outro lado do mundo. Então, essa é uma live que eu posso estar transmitindo para vocês aqui que estão perto de mim,
né? Nem tão perto, né? Tem alguns que estão fora da localidade aqui onde eu moro, mas de repente pode estar sendo acompanhada do outro lado do mundo. Né? Pode ser que na Ásia, né? Ainda não chegou a audiência lá, mas é uma possibilidade que a gente tem. Hoje eu tenho facilidade de comunicação. Eu lembro que quando eu entrei na navegação, existia uma certa dificuldade de comunicação. Não tinha facilidade que tem hoje. Qualquer navio, qualquer embarcação tem contato por e-mail, tem contato por outros tipos de, de, de comunicação de uma forma bem mais eficiente. Né? Antes era muito baseado, era muito travado nos satélites, telex. Então essa era uma comunicação mais fácil. E você fica imaginando isso há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos atrás. Então era necessário ter uma regra, ia ter procedimentos para que ocorresse a comunicação de uma forma segura. Vamos lá, né? Então, eu acho que está na hora da gente já avançar. Depois a gente volta para conversar mais um pouco, né? Até para que vocês se interajam. E a qualquer momento podem entrar, podem fazer as perguntas, podem fazer seus questionamentos lá aqui no Facebook. E eu peço mais uma vez encarecidamente, se puder compartilhar, eu agradeço bastante, gente. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que é a nossa apresentação de hoje, falando sobre a bandeira amarela e a quarentena. Tá aí, bandeira amarela e quarentena. Eu espero que o som do slide esteja chegando para vocês aí. Só vou aguardar aqui o retorno para que a gente possa avançar. Pronto, o som está chegando bem para vocês aí, né? Espero que sim. Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou passar um vídeo bem curtinho para vocês, que já vai dar uma ideia mais ou menos do que a gente vai conversar aqui hoje. Né? Então deixa eu só passar isso aqui. Ele está em inglês, mas o visual ele já diz o que... Pronto. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Como vocês podem ver aí no slide, né, desconhecida a primeira vez e o local que uma bandeira de quarentena foi elevada. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Falando sobre aquele vídeo, né, ele fala de uma embarcação que estava lá nos Estados Unidos e ela estava com passageiros contaminados pelo Covid-19, né, e ele enfatizou ali, mostrou, a câmera foi bem detalhista ali, em alguns segundos, na bandeira amarela do navio. Né, que estava... Ele fala na reportagem, né, que tem alguém doente, que tem alguma epidemia, que tem alguma coisa a bordo, né? Mas a gente vai desvendar isso mais à frente. Vamos voltar lá para os slides, que aí a gente vai correr um pouquinho com eles para voltar a conversar depois. Que a gente vai começar do início, né, da tentativa de identificar de onde é que surgiu esse tipo de identificação, até os dias de hoje, como é os procedimentos no Brasil, como é que funciona. A gente vai falar um pouco sobre a vigilância sanitária para que vocês possam entender melhor. Tá bom? Vamos lá voltar. Cadê eu? Tô aqui. Bem, desconhecida a primeira vez e o local que uma bandeira de quarentena foi elevada. É importante notar que as informações mais antigas de uso de sinalizadores de quarentena vêm do século XVIII, ou seja, uma coisa um tanto recente, né? Não tão distante de uma realidade, né? Da modernização, da Revolução Industrial em si. Então, não é tão longe, né? Pelo mundo que a gente está vivendo hoje, né? Parece assim, uma coisa muito distante, mas está sendo muito rápido o que a gente está passando e o que a gente está vivendo. Os sinais serviam para indicar também a ausência de doenças contagiosas a bordo. Aí vamos começar o tic-tac a bater. Poxa, não é para identificar que está na quarentena? Não é para identificar que tem doença, que não tem doença a bordo? O que está acontecendo? Como é que funciona essa sinalização? A gente vai entender um pouquinho mais à frente, até porque foi um tema com assuntos muito restritos. A gente não conseguiu achar muitas informações que pudessem confrontar com outras informações. Com as informações que eu tive, eu não consegui outras que pudessem confrontar de uma forma
que deixasse a informação um pouco mais segura. Mas a gente fez um estudo do máximo para poder passar para vocês aí de uma forma mais precisa. Alguns exemplos da influência da navegação na disseminação de doenças ao redor do mundo. Gente, esse que eu vou passar, esses slides que eu vou passar para vocês agora, eu passei um tempo sem fazer as lives, passamos 6 a 8 meses sem fazer lives, e retornamos agora em março, devido à quarentena, a gente está mais tempo em casa, tem mais tempo de fazer alguma coisa além do trabalho. Então, foi muito bom ter retornado esse contato com vocês, essa aproximação com vocês. Então, eu vou passar alguns slides que eu tive logo no final de março, uma live, depois vocês podem procurar lá no Facebook ou no YouTube, que é falando sobre as epidemias do mundo. Então, como tem relação com a navegação, eu vou repassar esses slides para você, para que vocês possam entender, né, a ideia da nossa live de hoje, né? Então, aqui, alguns exemplos da influência da navegação nas disseminações de doenças ao redor do mundo. Então, a gente veio lá as pragas americanas do século XVI. As pragas americanas são um conjunto de doenças da Eurásia trazidas para as Américas pelos exploradores europeus. Essas doenças, incluindo a varíola, contribuíram para o colapso das civilizações incas e astecas. Algumas estimativas sugerem que 90% da população indígena no hemisfério ocidental foi morta. Incrível isso, né, gente? As doenças ajudaram uma força espanhola liderada por Hernán Cortés a conquistar a capital asteca de Tenochtitlan. Esse nome eu não aprendi a falar, gente. E eu estou Tenochtitlan, alguma coisa assim, em 1519. Eu não soletrei essa palavra. E outra força espanhola liderada por Francisco Pizarro conquistou os Incas em 1532. Os espanhóis tomaram o território de ambos os impérios. Ou seja, nos dois casos, houve a influência da navegação. Então, essas pessoas foram contaminadas pelos europeus, né, que trouxeram a doença da Europa, por ratos que estavam nas embarcações, qualquer tipo de... Você sabe que é fácil a transmissão e a higiene não era padrão naquela época, né? Então, só que isso aí foi bem antes do que a gente começou a falar, né, no século XVIII. Teve a grande praga de Marsella, que aí já é mais próximo, né? Já pega o século XVIII, que registros históricos dizem que a grande praga de Marsella começou quando um navio, tá vendo, chamado Grand Saint-Antoine, atracou em Marsella, França, transportando uma carga de mercadorias do Mediterrâneo Oriental. Embora o navio estivesse em quarentena, a peste ainda estava na cidade, provavelmente através de pulgas e roedores infectados pela peste. A peste se espalhou rapidamente e nos próximos 3 anos seguintes, até 100 mil pessoas podem ter morrido nos arredores de Marsella. Teve a pandemia da gripe, aí já é mais próximo, né, no século XIX. Na era industrial moderna, novas ligações de transporte tornaram mais fácil para os vírus influenza causar estragos. Em apenas alguns meses, a doença se espalhou pelo mundo, matando 1 milhão de pessoas. A epidemia levou apenas 5 semanas para atingir o pico da mortalidade. Veja bem, a gente se comparar isso ao que estamos vivendo hoje, né? Os primeiros casos foram relatados na Rússia. O vírus se espalhou rapidamente por São Petersburgo, antes de percorrer rapidamente a Europa e o resto do mundo. E olhe que nessa época não existiam, né, as viagens aéreas, né? Não existiam os aviões de transporte de passageiros. Você pode imaginar a forma de contaminação, como é que isso se propagou pelo mundo. Tivemos a gripe espanhola, né, que foi aí 500 milhões de pessoas do mundo foram vítimas dessa gripe, né? E 1/5 dela morreu, ou seja, 100 milhões de pessoas, que também foi uma gripe que foi provocada pela guerra, né? Aqui fala que apesar a propagação e a letalidade da gripe foram aprimoradas pelas condições restritas dos soldados e pela má nutrição em tempo de guerra, ou seja, a imunidade muito baixa desse pessoal, né? Que muitas pessoas estavam experimentando durante a Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês já viram alguma reportagem falar, quando se fala em gripe espanhola, mas a gripe ela não surgiu na Espanha, né? A Espanha era
Era um país que tinha liberdade de imprensa e aí acabou não ocultando as informações e a partir daí as informações saíram de lá, da Espanha, tornando eles como os donos da gripe espanhola. Então, deixa eu voltar aqui, eu fui muito rápido. A gripe asiática de 1957 e 1958, que foi a pandemia da gripe asiática, que foi de demonstração global, a gripe, com raízes na China. A doença matou mais de 1 milhão de pessoas. O vírus causou a pandemia e foi uma mistura de vírus da gripe aviária. Vamos lá. Então, vamos voltar para a história. Vamos voltar para a história. Vocês estão acompanhando aí. Vamos falar sobre a bandeira amarela. Vamos falar sobre as sinalizações. Então, voltando para a história. O escritor alemão Henning escreveu. Gente, eu procurei a biografia desse Henning. Não achei nada relatado. Mas a fonte eu posso deixar aqui para vocês no final, caso vocês queiram consultar de onde a gente tirou as informações. Então, o escritor alemão Henning escreveu: as fontes dinamarquesas fornecem informações segundo as quais, durante a Grande Praga de 1710 a 1711, os navios colocados em quarentena deveriam içar uma bandeira branca. Olha aí, gente, não é a amarela, é a branca. A gente vai passar por esse branco, amarelo, preto, vamos passar bastante coisinha dessas aí. Alguns relatos de Henning. Em 1751, em Cadix, com o navio Prince Corn, a caminho das Índias Orientais, indicando doenças contagiosas. Então, esse é um dos relatos em que foi apresentada a bandeira branca. Em 1799, em Cape Town, do sueco Kongen af Danmark, a caminho da China, indicando que não havia doença contagiosa a bordo. Vejam bem, a bandeira ela identificava um ponto e identificava outro. Então, como não tinha um histórico muito aprofundado na época, apenas os registros de alguns escritores e algumas embarcações, então as informações elas são muito desencontradas para o que a gente tem hoje. Então, há relatos que uma corveta dinamarquesa Galati, em 1846, no Havaí, também içou a bandeira branca para indicar situação normal a bordo, ou seja, não é nem de paz, né? Não é nem de paz, é que não tinha doente a bordo, mas não existia uma regra específica. Logo, o entendimento da época representava que a mesma bandeira foi utilizada com os dois significados opostos: quarentena ou ausência de doença a bordo. Porém, cada porto tinha sua particularidade em relação ao significado da bandeira. Mais à frente a gente vai conversar mais ou menos essa relação. Voltando a 1730, o Departamento de Saúde de Marselha, na França, descreve regras de quarentena com detalhes comparáveis à prática moderna. Porém, não há qualquer menção de uma bandeira de quarentena. Quero agradecer o Tiago Dias também, que aqui está acompanhando a nossa transmissão. Na França, havia um controle de portos específicos para atracação, onde os navios contaminados eram destinados a ilhas de Friot e Galiane. Os barcos que faziam a condução do pessoal da saúde para a inspeção tremulavam a bandeira vermelha, indicando que aquela embarcação estava em quarentena. Logo, pessoal, quando as outras embarcações elas sinalizavam com bandeira branca, como a gente já citou nas... Deixa eu voltar aqui. Quando eu estou falando com vocês, eu gosto de estar aqui olho no olho. Então, nos casos anteriores que a gente viu a questão da Marselha, no Havaí, em outros pontos, eu acredito que haveria alguma embarcação menor. Chegou um navio, ele ficou num ponto de ancoradouro, uma embarcação foi lá pegar informação com algum outro tripulante, o imediato, provavelmente, e o comandante, e falou: tem alguém doente a bordo? Não tem, então coloca a bandeira branca, porque era uma regra daquele porto, daquela localidade. Se tivesse alguém doente também num outro determinado porto, de repente o agente de saúde também poderia estar fazendo essa solicitação para colocar a bandeira branca para dizer que tinha alguém doente e que a embarcação estaria de quarentena. Mas vamos dar continuidade aqui. Como eu falei, os barcos que faziam a condução do pessoal da saúde para a inspeção tremulavam a bandeira vermelha, indicando que aquela embarcação estava em quarentena. A partir de 1º de janeiro de 1789, os sinais de quarentena foram introduzidos na Grã-Bretanha. Olha para isso, aí, o Reino Unido aí começando a participar
já bem mais próximo da nossa época, e o que leva a entender por que tanta demora, já que a Inglaterra sempre foi uma referência também nas expedições, né, na navegação fora a França, a Portugal. Todo navio em quarentena deveria içar um sinal específico. De dia, uma grande bandeira amarela, e à noite uma luz colocada no topo do mastro, no mastro principal da embarcação. Geralmente era uma luz avermelhada, né, que eles sinalizavam. Eles colocavam isso como sinal da quarentena à noite. Voltando um pouquinho mais lá para a Idade Média, né, há relatos que a origem da bandeira amarela deve ser rastreada, né, desde a Idade Média, quando os hereges tinham que usar roupas amarelas. O cara era herege e tinha que botar roupa amarela para identificar que ele era um herege. A cor amarela era, na época, considerada símbolo do fogo do inferno, do ciúme e da traição, sendo esta uma cor negativa. Hoje adoramos o amarelo, né? Hoje o amarelo é riqueza, né? As pessoas passam... Vejam bem aí, se as pessoas que têm as pessoas que têm Deixa eu voltar aqui para vocês aqui, porque ficou interessante aqui, eu acabei raciocinando. Nessa época da Idade Média, né, a cor amarela era uma cor negativa. Hoje as pessoas vestem na virada do ano amarelo para chamar ouro. Será que o amarelo chama ouro mesmo? As pessoas que têm aí um pouco de superstição aí vai acabar, e estiver assistindo essa transmissão, vai acabar repensando se é o amarelo mesmo que eles vão usar. Mas vamos voltar lá para a apresentação. Vamos lá. A gente acelerar aqui para a gente não passar e exceder a hora, né? O nome de Yellow Jack, dado pelos marinheiros britânicos à febre amarela, também estaria relacionado ao uso desta cor. Durante as grandes epidemias e pestes na Idade Média, né, as casas infectadas eram marcadas com uma cruz amarela e seus habitantes eram obrigados a usar roupas amarelas. Essa imagem que tem aí no fundo do slide aí é só uma ilustração, viu? Na época não tinha como a gente fazer esse registro, não. É apenas alguns historiadores aí que vieram pesquisando aí e puxando essa informação que é muito, muito... Eu não imaginava que fosse tão difícil achar artigos ou qualquer tipo de trabalho relacionado à bandeira amarela. Sinceramente, eu procurei na língua portuguesa, na língua inglesa, e não achei com facilidade. Em 1799, um decreto inglês prescreveu o tamanho da bandeira de quarentena. Em 1805, outro decreto indicava detalhes do ancoradouro de quarentena, limitado por boias amarelas e com bandeiras amarelas. Então, já estamos ficando mais próximo do tudo que é amarelo, né? Porém, né, no ano seguinte, houve outro decreto, também outro decreto inglês, acabou fugindo aqui agora, acabei me distraindo. O outro decreto também inglês, em 1806, em outubro, foi prescrito que a bandeira, além do tamanho maior ao decreto anterior, elas deveriam ser amarelas e pretas, como vocês estão vendo aí na ilustração de fundo aí do slide, mais ou menos a bandeira quadriculada, sendo que de um grande tamanho. Na Alemanha, há registros através do piloto-chefe do porto de Hamburgo, que por muito tempo foram utilizadas bandeiras nas cores verde claro, sendo em 1856 listado também a bandeira amarela, pois essas duas cores, tanto a amarela clara como a verde clara, elas não se confundiram com qualquer bandeira nacional, elas não se confundiam com outras bandeiras. Então, a distâncias eles conseguiam identificar se aquela embarcação estava em quarentena ou não. Porém, em 1883, foi emitido o decreto de inspeção sanitária no porto de Hamburgo, onde apenas a bandeira amarela foi prescrita. O uso internacional acabou prevalecendo. A Dinamarca adotou o uso internacional em 20 de junho de 1887. Gente, eu não achei. Se vocês acharem, ótimo. Se puder compartilhar comigo,
sensacional compartilhar aqui na transmissão. Ou depois esse vídeo também vai estar disponível lá no YouTube. Se vocês acharem alguma referência a nível Brasil de quando começou a implantar, eu gostaria, porque eu não achei. As informações elas são muito limitadas. Hoje, a bandeira amarela, que também representa a letra aqui, Quebec, no Código de Sinal Internacional, e Estrada Sozinha, representa aqui, meu navio está saudável e solicitamos permissão para operar. A Betânia já está compartilhando aí algumas informações referentes a isso. Gente, eu sei que vocês podem estar acompanhando isso pelo celular, podem estar acompanhando pelo computador, mas eu não vi na ilustração nessa obra aí do HMS Hazard Hastings Flag Yellow Quarantine Flag, eu não achei nessa ilustração a bandeira amarela, mas tem a ilustração. Isso também eu achei nas pesquisas, e dizem que ela pode ser vista, está no Museu Nacional, no Museu Marítimo, né, Nacional em Londres, né, ilustrando a bandeira amarela. Vamos lá, pessoal. E a origem da palavra quarentena? São 21 horas e 57 minutos. Estamos indo bem, viu? Vamos conseguir terminar a tempo. E hoje a gente concorrendo com outras lives fica complicado. Fica muito complicado. Vamos fazer uma live sertaneja, viu, gente? Então, segundo o site do Serviço Australiano de Quarentena e Inspeção, a origem da palavra quarentena vem do italiano quaranti giorni, que significa 40 dias. A peste bubônica, que varreu a Europa no século XIV, fez com que o governo de Veneza instruísse que os navios ancorassem longe da cidade por 40 dias. Ou seja, se o navio chegasse com alguma praga, alguma peste, alguma doença, né, alguma questão... Antes da gente entrar na Anvisa, eu vou voltar para vocês aqui. Então, uma instrução do Porto de Veneza era justamente que os navios ficassem 40 dias afastados para atracar. Muitas vezes nem apresentava nenhum sintoma, nada, mas era uma regra para evitar que se propagasse algum tipo de doença na cidade. E com isso, a gente vem evoluindo, né? A questão do tempo, a gente vem evoluindo no tratamento da doença, na questão de inspeção, no estudo. Hoje, a reação para identificar, né, o código genético do Covid, né, no caso, ele foi mais rápido do que o H1N1, né, na época que ele surgiu, da forma que ele surgiu anteriormente. Os estudos eles estão mais avançados, mesmo que a gente não tenha uma resposta no tempo que a gente precisa. Então, e vocês imaginem, eu quero trazer para vocês a ideia daquela época, como é que as coisas funcionavam, como é que você poderia imaginar toda essa dificuldade. A gente tinha, o que a gente hoje, a prática hoje? A prática hoje é lave as mãos, né? Cuidar da higiene, cuidar da saúde. Claro que com essa questão de você estar lavando as mãos, estar fazendo esse cuidado todo, você vai acabar eliminando outros tipos de doença também. Mas naquela época, gente, não tinha a higiene que tinha hoje. Tinha gente que para tomar banho era um sacrifício, eles faziam o calendário lá uma vez por mês. Muitos, por escassez de água, não tinha facilidade de ter acesso a água, os vilarejos, aquela questão toda. Então, era muito difícil, né, a questão higiênica da época. Né? E, claro, consequentemente, isso tratou de trazer mais doença para o mundo. Né? Mas agora vamos voltar lá, agora vamos entrar para o Brasil. Vamos falar com mais propriedade, porque aí a gente conhece, né? Está mais próximo de nós. Então vamos lá, vamos fazer aqui a mudança aqui. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bem, pessoal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, foi criada pela Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999. É uma autarquia sob regime especial, ou seja, uma agência reguladora caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes durante o período de mandato e autonomia financeira. Vejam só, a Anvisa ela não é tão... A vigilância sanitária em si, como órgão federal, no tratamento das epidemias, no tratamento das doenças, ela não é tão antiga, né? Existia anteriormente outra forma de controle, mas não seguindo esse tipo de legislação. A Anvisa tem como missão
proteger e promover a saúde da população, mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada e integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde, né, o nosso popular SUS. Bem, no sentido de evitar sanções administrativas e penais, a Anvisa determina que todos os tripulantes e oficiais de bordo, vejam bem, eu vou passar aqui esse slide e depois eu volto para vocês para poder comentar esses pontos aqui e passar um pouco também da experiência que eu já tive em algumas inspeções, né? Então, o tripulante, os oficiais de bordo, devem respeitar e acompanhar. Respeitar e acompanhar. Por quê? A Anvisa, o agente da vigilância sanitária, ele tem poder de polícia. Então, ele tem autoridade suficiente para dar ordem de prisão caso ele sofra um desacato. Então, respeitar e acompanhar, quando solicitadas, as autoridades sanitárias durante as inspeções sanitárias diárias ou serviços sob sua responsabilidade, providenciando todas as facilidades para a execução adequada da inspeção. Garantam o que os tripulantes e os oficiais de bordo também eles devem garantir que a autoridade sanitária possa fotografar, registrar, analisar e coletar amostras em todas as áreas ou serviços inspecionados. Pessoal, qualquer dúvida pode entrar no circuito aí, pode falar, que a gente vai aqui, vai alinhando aí, tirando as dúvidas de vocês. Outro ponto é não obstruir, impedir ou dificultar ou sequer interferir nas inspeções e outras atividades das autoridades sanitárias. É complicado, gente, é complicado, não é fácil não. A gente fica sempre com o pezinho atrás quando o navio vem, a gente passa todas as instruções, né? Então, tem uma instrução dentro dos procedimentos da vigilância sanitária. Então, os membros da tripulação designados para acompanhar os inspetores devem ter pleno conhecimento de processos de controle das áreas de serviços inspecionados e serem capazes de responder a dúvidas e questionamentos das autoridades sanitárias. As informações fornecidas por esses membros da tripulação serão consideradas oficiais pelas autoridades. O não cumprimento dos requisitos da legislação sanitária brasileira é uma infração sanitária, nos termos da Lei número 6.437, de 20 de agosto de 1977. Ora, isso antes, né, da existência da vigilância sanitária, já existia uma legislação sanitária que tinha as exigências, né, tinha que ter os cumprimentos dos procedimentos da legislação, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Bem, vamos aqui. A gente continua aqui, depois a gente volta para conversar. As atividades de vigilância sanitária tiveram início nos séculos XVIII e XIX, para evitar a propagação de doenças nos agrupamentos urbanos que estavam surgindo. A execução desta atividade, exclusiva do Estado, por meio da Polícia Sanitária, tinha como finalidade observar o exercício de certas atividades profissionais, coibir o charlatanismo, né, aqueles remedinhos, né, caseiros lá, né, fiscalizar embarcações, cemitérios e áreas de comércio de alimentos. Então existia toda uma fiscalização, porém muito deficiente, até pela época, né? No final do século XIX, houve uma reestruturação da vigilância sanitária, impulsionada pela descoberta nos campos da bacteriologia e terapêutico, nos períodos que incluem a Primeira e a Segunda grandes guerras mundiais que o mundo passou, né? Então, isso mexeu com a Anvisa também, a vigilância sanitária na época. Após a Segunda Guerra Mundial, com o crescimento econômico, os movimentos de reorientação administrativa ampliaram as atribuições da vigilância sanitária, no mesmo ritmo em que a base produtiva do país foi construída, bem como conferiram destaque ao planejamento centralizado e à participação intensiva da administração pública no esforço desenvolvimentista. Então, a partir da década de 80, a crescente participação popular e de entidades representativas de diversos segmentos, ou seja,
Na década de 80, o que aconteceu? Né? Aconteceu a abertura, né? Aconteceu a abertura política, aconteceu tudo, foi o período final da ditadura, então começaram a aparecer outras classes, outros grupos envolvidos, outras entidades representativas de diversos segmentos da sociedade no processo político e moldaram, né, a concepção vigente da vigilância sanitária, integrando conforme preceito constitucional. O complexo de atividades concebidas para o Estado que o Estado cumpra o papel de guardião dos direitos do consumidor e provedor das condições de saúde da população. Então a pressão era muito maior e isso vem evoluindo, há muito tempo vem evoluindo. Hoje eu acho que a gente está num nível muito, muito tranquilo em relação à vigilância sanitária. Existe um guia, quem tiver interessado, depois eu posso compartilhar com vocês, né, um guia da vigilância sanitária para navios de cruzeiro, que também atende aos navios cargueiros, navios pesqueiros e demais. Eles estabelecem as diretrizes gerais para as autoridades portuárias, agências marítimas e profissionais responsáveis pela saúde e segurança de bordo em navios que circulam em águas jurisdicionais brasileiras, para eles minimizarem potenciais fatores de risco à saúde e lidarem com suspeita ou confirmações de ocorrência de doenças transmissíveis a bordo. Além disso, essas orientações pretendem estabelecer procedimentos mínimos de ação e resposta. Bem, deixa eu colocar o cachorrinho aqui. Deixa eu voltar para vocês aqui. O pessoal foi um pouquinho puxado, né? Eu puxei bastante agora nessa sequência aí, mas o que eu gostaria de passar para vocês, né? A evolução, né? Tinha as pessoas responsáveis por cuidar da saúde, tinha os médicos, os enfermeiros, isso aí já vem de séculos, né? Como também existia a questão do controle sanitário, né? Só que as pessoas naquela época, há 100 anos atrás, há 150, 200 anos atrás, não tinha tanto acesso, né, às informações. Desde que descobrisse a cura de uma doença num determinado local, num determinado continente, que viesse chegar na América, que viesse chegar no outro continente, levava um certo espaço de tempo, não como acontece hoje. Né? Mas aí o que a gente passou para vocês agora, nessa sequência de slides, foi a evolução, né, da vigilância sanitária, e a partir da abertura, né, da década de 80 para cá, vem só evoluindo, vem se aprimorando, vem entrando em vários setores que muitas vezes a Anvisa não está dentro e ela passa a participar junto com o Ministério da Agricultura, junto com a Receita Federal, estão sempre trabalhando juntos. Então, você vai querer exportar um produto, vai querer importar um produto, tem sempre regras de importação, sempre regras de exportação, e muitas vezes você tem que passar pelo crivo da vigilância sanitária. Não é simplesmente trazer, não é simplesmente, vou comprar um determinado creme dermatológico que está sendo um sucesso nos Estados Unidos, mas aqui, de repente, a substância ela não está válida para a vigilância sanitária e seu produto não é aprovado para comercialização. Né? Então, se você for comercializar, você vai acabar entrando num crime por você estar ferindo a legislação. Então, existem vários processos que a gente pode evoluir mais à frente, né, nas outras lives, conforme for as sugestões de vocês, né, nas próximas lives. Mas deixa eu voltar aqui para a transição, porque a gente vai falar sobre outro ponto. Depois eu volto para vocês aí. A gente já está finalizando. Já está bem pertinho aqui de finalizar, só para vocês não ficarem aí ansiosos aí. São 22 horas e 10 minutos. E a livre prática, né? O cachorrinho bonitinho aí olhando para a gente aí. O que seria a livre prática? A Betânia já tinha colocado alguma coisa, mas a livre prática é a autorização a ser emitida pelo órgão de vigilância sanitária federal competente para que uma embarcação procedente ou não do exterior opere, embarque e desembarque de viajantes, cargas ou suprimentos. Portanto, as operações de carga e descarga de mercadorias e embarque e desembarque de passageiros só podem ocorrer se a embarcação dispuser do certificado de livre prática válido. Navios que não estejam de posse de CLP, ou seja, certificado de livre prática válido, ao entrar em um porto, devem aguardar com a bandeira amarela içada ou seu equivalente luminoso previsto no Código Internacional de Sinais da Organização Marítima Internacional, a famosa IMO.
Então, agora vamos lá, vamos conversar. A gente tem um tempinho aqui ainda, tá bem tranquilo. Quem tiver alguma dúvida, quiser comentar algo, falar algo, entrar para conversar. Enquanto isso, eu vou aqui tratando a questão da livre prática, ou seja, gente, o navio, quando ele chega em qualquer porto brasileiro, independente de se ele vem de um outro porto nacional ou de um porto internacional, ele deve estar com a bandeira amarela hasteada, içada, no mastro principal do navio. O que significa isso? Ele pede permissão para operar. Simplesmente isso. A partir do momento que a livre prática ela é emitida, ou seja, a vigilância sanitária ela não vai emitir a livre prática assim, porque você é amiguinho, etc e tal. Existe um procedimento que é seguido para que a vigilância sanitária ela emita esse certificado, ou seja, ela exige várias informações que se confrontam com outras informações de uma forma que eles possam fazer de uma forma segura e liberar esse certificado. Agora, com a pandemia, né, muitas embarcações, muitas não, todas as embarcações, elas têm que apresentar, né, o livro de bordo, o livro de o medical logbook, ou seja, o livro médico do navio, onde toda vez que um tripulante vai tomar um medicamento ou qualquer outro tipo de tratamento que ele possa ter a bordo, isso tem que estar registrado no livro. E esse livro ele tem que ser transmitido na íntegra para a vigilância sanitária, para ele avaliar, né, onde é que aquele tripulante embarcou, qual a nacionalidade daquele tripulante, qual o sintoma que ele está tendo, qual medicação que ele está tomando. E o comandante é totalmente responsável por passar essas informações, né, que ele pode responder, né, civilmente, né, legalmente, por qualquer informação que não seja correta. Quando se tem uma informação bem tranquila, geralmente a vigilância sanitária emite esse certificado com certa antecedência. E aí a gente pode instruir a embarcação para ela não há necessidade de içar a bandeira amarela. Né? Geralmente, a gente deixa isso para a última hora, entendeu? Tudo pode acontecer. E quando a gente chega a bordo, a gente pede para baixar e pronto. Aí já está livre para operar, para fazer qualquer tipo de movimentação, ou seja, movimentação de passageiro, movimentação de carga, né? abastecimento de água, abastecimento, retirada de qualquer movimentação. Quem acompanhou aqui a nossa live do início pode ter observado o vídeo que tem lá a bandeira amarela e está lá um bocado de gente em terra sendo desembarcada. Ali ele está mostrando que aquela bandeira, que o navio ele não está apto a operar em relação à função daquele navio. Aquele navio, a função dele é um navio de cruzeiro, ou seja, os tripulantes que tem ali, os passageiros que tem ali, eles têm passeios turísticos, tem vários tipos de atividades em terra em que demandam autorização. Porém, aquelas pessoas estão ali porque é uma questão de saúde, então elas estão sendo tiradas de bordo, porque elas têm que sair, não tem outra. Ninguém está indo ali passear. Né? Por isso que a bandeira continua hasteada, mas ele está operando de uma forma especial, porque aquelas pessoas, aqueles passageiros precisam sair da embarcação, precisam ir para os hospitais e etc. e tal. Então, a gente já passou por eu já passei por várias situações de você ter receio de ir a bordo, porque quando você observa um navio mais novo, é como você pegar um carro mais novo, você pega um ônibus. Vamos dar um exemplo. Você pega os ônibus de linha, geralmente hoje estão se cuidando melhor dos ônibus. Aí você vai pegar um ônibus de linha, aquele mais velho. É mais fácil você achar uma baratinha ali do que o mais novo, né? E o receio é de você estar a bordo com a vigilância sanitária e de repente aparecer uma baratinha passando ali na frente. Isso aí é o mínimo para ele já pensar em fazer uma notificação para que a embarcação proceda com o procedimento de desbaratização, desradização e vai. Né? Mas para isso a embarcação também ele tem um certificado que garante, né, que a embarcação está livre de pestes,
né, desse tipo, que tem uma validade de 6 meses. Deixa eu ver se tem mais gente aqui que está aqui. Pessoal, quem tiver aí pode dar um oi, pode falar de onde está assistindo, até para que eu possa me localizar aí com vocês. Eu tô aqui tentando manter, né, toda semana a nossa transmissão, mas agora eu estou concorrendo com as lives dos sertanejos e etc, e pagodeiros, samba, tudo. Então eu tenho que ver o melhor horário, o melhor dia para fazer, para que eu possa pelo menos trazer um pouquinho de audiência aqui para a nossa live e a gente fazer aí acontecer, como é o nosso lema. Outra coisa também que eu preciso de vocês, se vocês puderem, né, claro, ideias. Qual é o tema que você quer que a gente converse aqui na live? Não precisa ser especificamente Porto, pode ser alguma coisa na área de logística, pode ser alguma coisa fora da área de logística. A gente vai estudar, vai analisar, vai trazer. De repente a gente pode já pensar em trazer alguém para debater junto com a gente. A gente tem várias ideias. A questão é que falta engajamento. A partir do momento que a gente tiver mais engajamento, pessoal, com certeza a gente vai voar bastante aí nas nossas transmissões. Então, eu espero que tenha sido bastante produtivo para vocês essa informação. A sinalização ela é muito importante, ela tem hoje, quando você olha para um navio, você vai identificar pela bandeira toda a situação dela, se ela está abastecendo, se ela está pedindo alguma coisa, se ela está pedindo socorro, né? Se ela está com algum problema de livre prática, se ela tem... Vou deixar isso para a próxima transmissão. A nossa próxima live eu vou partir justamente para isso. A gente vai falar sobre as sinalizações. Né? Existem algumas sinalizações de tipo bandeira, né? Bastante interessante, que vocês podem observar e serve para qualquer tipo de embarcação, viu, gente? Qualquer tipo de embarcação de médio e grande porte, né? Tem que ter toda essa identificação, porque é uma forma de se comunicar no visual. Né? Então, muitas vezes você está numa embarcação que ela está com uma bandeira lá que ela já está identificando que aquela outra embarcação, por favor, não chegue perto. Mas isso vocês vão ficar sabendo mais à frente. São 22 horas e 18 minutos. Tivemos aí, eu tenho aqui na minha gravação aqui 1 hora mais ou menos, mas a gente tem 50 minutos de live, né? Talvez um tema que seja um pouco específico, nem todos têm interesse pelo tema, mas o importante é que a gente passe essa informação para frente, porque vai ter pessoas interessadas. Esse vídeo vai estar aqui no Facebook, vai estar salvo também, vai estar editado lá no YouTube, que a gente vai tentar fazer transmissões simultâneas, tanto no YouTube como no Facebook, a gente está estudando essa possibilidade. Né? Outra coisa também, estamos trabalhando aí o avanço do segundo módulo do curso de logística portuária, já estamos partindo para o segundo módulo. Esse curso aí já está atrasado bastante tempo, a gente já tem o primeiro módulo. As pessoas que adquiriram já o primeiro módulo não vão repagar o segundo módulo, já vai ser como bônus para quem adquiriu o primeiro módulo. Eu vou estar divulgando isso aí também mais à frente, porque a gente já está iniciando todo o processo de gravação dos assuntos para o segundo módulo de logística portuária. Bem, eu acho que o pessoal aí não se manifestou aí da sua localidade, de onde está assistindo. Deixa eu só ver aqui, tem um comentário aqui da Betânia, falou que a bandeira aqui é Quebec, é amarela, que significa que o navio tem boas condições sanitárias, seus tripulantes gozam de saúde e solicita livre prática. Justamente o que eu falei. Então vamos lá, vamos agradecer, né? Os agradecimentos aqui ao Márcio, a Jaque, ao Eduardo, o Cadu, né? O Jardel, que esteve aqui com a gente, a Elisângela, o Bruno, né? A Maiara, o Jardel, né? A Thelma Barbosa, a Betânia, como sempre, minha mãe também aqui prestigiando, o Tiago aqui, o Fabiano Moreira também, não sei se ainda está aqui acompanhando, o Valmir Armstrong Lima, Valmir, um nome bastante forte, hein, Valmir? O Lucas Lima e o César Soares também, meu pai também está aqui acompanhando. Né? Betânia, você está me perseguindo nesse chip planner, Betânia. Vamos estudar, vamos passar nessa questão do chip planner. A gente vai passar, vamos ter que dar uma pincelada, né, no chip planner. A gente pode estudar isso aí, a questão do chip planner, mas é porque ele é muito específico, né? E aí eu já vou estar, ele seria mais destinado realmente ao curso, porque
ele é muito extenso, mas a gente pode pensar numa forma de resumo, a gente chegar para vocês aí com essa informação de Ship Planner que é bastante interessante. O Ship Planner é nada mais nada menos que um planejador de navios, né, que tanto serve para navios de container como navios de carga geral, carga de projeto, onde o profissional, na realidade, ele vai analisar o posicionamento das cargas a bordo de uma forma de otimizar tanto a questão da otimização de espaço como também de segurança da navegação. Mas isso mais à frente, tá bom, pessoal? Eu agradeço aí a Betânia de São Luís do Maranhão, terra maravilhosa, tá crescendo muito lá. Eu vejo lá, o grupo tá... Ô Betânia, depois você dá um feedback para mim, como é que tá aquela situação do navio que tá encalhado lá, como é que foi? Depois você passa pra gente aí, passa para mim lá no privado aí, depois a gente vai trocar uma ideia. Então tá bom, pessoal. Se eu esqueci de falar de alguém, se alguém entrou aí e saiu rapidinho também, eu agradeço a participação. Eu sempre levo essa ideia. Se tiver uma pessoa assistindo, nem que seja uma pessoa da minha família, eu vou estar fazendo a live aqui do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação que eu estou fazendo para vocês aí que acompanharam ao vivo a transmissão. E vocês que vão estar acompanhando aí depois na gravação, dá uma compartilhada aí com seus contatos, com seus parceiros, com seus amigos. Vamos avançar com a nossa MTZ Live, vamos avançar com o nosso Conversando sobre Portos, vamos avançar aí no decorrer desse ano, aí, aproveitar, né, esse período crítico que a gente está passando de quarentena, mas também de produzir conteúdo, de trocar ideias, de conversar, e vamos em frente. Nos próximos dias aí eu devo estar fazendo mais ou menos uma média dessa live também, né, lá no Instagram, mas aí eu vou estar definindo o dia lá no Instagram da MTZ. Tá bom, pessoal? Anote o recadinho que tem aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui a câmera aqui, ó. Aqui, ó, gente. Fique em casa. Fique em casa. Se puder, fique em casa, gente. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar de quem a gente ama, tá bom? Um abração para vocês todos aí. Papai do céu abençoe cada um de vocês, tá bom? Uma ótima semana a todos. Nos vemos na próxima live aí, que a gente vai estar falando sobre sinalizações de bandeira. Eu vou ajustar bem o teminha para vocês aí. Vamos divulgar aí, gente. Agradeço aí o compartilhamento. Forte abraço. Tchau.